Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Fala galera, paz e Pentecostes. Hoje eu quero falar sobre o bom testemunho cristão. O bom testemunho é a maior ferramenta que a igreja tem para a sua evangelização. Porque as palavras convencem, mas os testemunhos arrastam multidões. Quero compartilhar com você um texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nos versículos 14 e seguintes. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade construída sobre a montanha não fica escondida. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma caixa, mas sim no candelabro, onde ela brilha para que todos os que estão em sua casa. Então Jesus aqui, ele vai usar de uma metodologia de ensino, que é o uso das parábolas. A palavra parábola significa comparação. Jesus, ele compara o cristão a uma luz, a uma lâmpada. E ele vai dizer que não se coloca uma lâmpada debaixo de uma caixa, mas se coloca no lugar mais alto para que todos possam ser iluminados por ela. Assim também, o cristão, ele não pode viver de maneira oculta, mas ele é chamado em todas as situações a testemunhar a fé que ele professa por meio da prática da palavra. A pior coisa que um cristão pode fazer diante da sociedade é dar um mau testemunho, um contra-testemunho, porque o nosso contra-testemunho coloca em descrédito a palavra que nós pregamos. O testemunho, ele serve para três coisas. A primeira coisa que o testemunho serve é para que o nome de Deus seja glorificado. Em Mateus, no capítulo 5, no versículo 16, o Senhor continua ensinando. Assim também brilhe a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está no céu. Uma segunda realidade da importância do testemunho é que o testemunho, ele convence o mundo. No início da igreja primitiva, nós temos uma frase de um pagão que se converteu ao cristianismo, chamado Tertuliano. Tertuliano, quando começou a perceber o amor que existia entre os cristãos nas primeiras comunidades, ao se converter, ele vai dizer: vejam como eles se amam. Então, à medida que eles viviam o evangelho na sua radicalidade, Tertuliano, ele ia se constrangendo e ele começou a desejar também adentrar a esta comunidade. No Evangelho de João, no capítulo 17, os versículos 21 e seguintes, Jesus, ele vai rogar ao Pai, pedindo ao Pai que nós possamos ser um, para que o mundo creia que ele foi enviado pelo Pai. E uma terceira realidade é que o testemunho fortifica os irmãos que estão na comunidade. O testemunho, ele edifica a igreja. Quero compartilhar com vocês um texto que está em Filipenses, no capítulo 1, nos versículos 13 e 14. Com efeito, em todo o pretório e em toda parte, se ficou sabendo que estou na prisão por causa de Cristo, e a maioria dos irmãos, encorajada no Senhor pela minha prisão, redobra a audácia proclamando sem medo a palavra. Ao ver a entrega de Paulo que vai ser preso pela causa do evangelho, a comunidade
vai redobrar a sua audácia, testemunhando a palavra de Deus sem medo. O que a nossa sociedade mais precisa não são de mestres, não são de teólogos, mas são de mártires, pessoas que estão dispostas a dar a vida pela causa que acreditam. No grego, a palavra testemunha e mártire, ela tem o mesmo significado. Quando alguém era julgado, esta pessoa, ela chamava uma testemunha. E se essa pessoa fosse condenada, a pessoa que testemunhou sofreria a mesma pena que a pessoa que estava sendo acusada. Por isso, o testemunha, ele era um mártir. Cristo nos convida a sermos, nesse tempo presente, testemunhas dele, que foi o primeiro mártir. E se nós testemunharmos ele com a entrega de nossa vida, quando nós chegarmos diante do Pai, ele testemunhará em nosso favor. Você pode ver em Mateus, no capítulo 10, no versículo 32. Para encerrar essa meditação, você deve estar pensando comigo, mas eu não tenho força, eu não tenho coragem, eu não tenho capacidade para ser um testemunha de Cristo em todas as situações. Como que eu faço para dar esse testemunho? E aí eu quero encerrar citando para você Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 8. Jesus, antes de ir para o Pai, ele vai revelar aos discípulos de onde virá esse poder para que eles possam ser testemunhas. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no versículo 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que virá sobre vós para serdes minhas testemunhas. Então é no poder do Espírito Santo que nós vamos dar testemunho de Cristo sem medo em todas as ocasiões. Assim o nome do Pai vai ser glorificado, os pagãos vão ser convencidos da verdade do Evangelho e a igreja do Senhor Jesus vai ser edificada. Você tem dado testemunho em todas as ocasiões? Que Deus abençoe você, a paz e Pentecostes. Fogo!